Olá, meu nome é Alan Eckerle, eu sou professor de Neurologia e Medicina do Sono aqui da USP de Ribeirão Preto. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar, de eu não estar presente aí no evento, que eu tive um compromisso familiar bem em cima da hora e não foi possível conseguir me reorganizar. Eu gostaria de aproveitar esse momento inicial também para agradecer a todas as ligas, e parabenizar, na verdade, pela iniciativa de montar esse simpósio de medicina do sono, que é um tema bastante importante, bastante relevante e pouco explorado, pouco valorizado dentro dos currículos da graduação das áreas de graduação relacionadas à saúde. Parabenizar também a todas as ligas que conseguiram se unir de uma forma bastante sinérgica de diversas universidades. Nós temos aqui ligas hoje da USP de Ribeirão, da Barão de Mauá, da Unip, da UNAERP e da Estácio. Parabéns a todos aí pela organização e pela iniciativa, tá bom? Eu tive a oportunidade de participar da organização do evento, e vou fazer essa minha primeira apresentação. E o título dessa minha primeira apresentação é Por que nós dormimos? Por que dormimos? Esse é o título da apresentação. Na tentativa ou no objetivo, na verdade, de responder essa pergunta, eu vou abordar os seguintes tópicos. A relação de evolução natural e sono, avaliar também alguns aspectos históricos relacionados ao sono e depois as funções do sono propriamente ditas. Tá? Nesse primeiro tópico, em que a gente vai abordar a evolução natural e sono, eu estou mostrando para vocês aqui do lado esquerdo uma foto original aqui do livro, que é A Origem das Espécies, escrito por Charles Darwin, na qual é o livro seminal para a teoria da evolução natural. Esse livro aqui, ele tem alguns conceitos, essa teoria ela tem alguns conceitos básicos, que é o conceito de seleção natural, é o conceito de pressão evolucionária, o conceito de vantagem adaptativa e de perpetuação das espécies. Darwin já dizia, postulava, que os indivíduos que apresentassem o maior conjunto de vantagens adaptativas frente à pressão evolucionária teriam mais chance ou mais sucesso na perpetuação da espécie, e que isso em conjunto nada mais é do que a seleção natural. Esse é o que Darwin postulava. Aí eu pergunto para vocês o que o sono tem a ver com a evolução natural? Outra pergunta, será que sono ele traz alguma vantagem adaptativa? Na tentativa então de explorar isso, eu estou mostrando essa figura em que de um lado a gente tem organismos menos complexos como os insetos, e no outro extremo a gente tem organismos complexos como os mamíferos e no caso o homem. Eu afirmo para vocês que organismos tão simples quanto insetos, eles têm um comportamento semelhante a sono. Em que momentos eles estão em atividade, em momentos eles estão quiescentes, eles estão quietos. E que peixes, répteis, aves, mamíferos, todos eles de fato têm o comportamento de sono. O que eu quero dizer para vocês então é que desde organismos pluricelulares menos complexos quanto os insetos, até mais complexos quanto os mamíferos, o sono se perpetuou ao longo da evolução das espécies. E se houve essa perpetuação, possivelmente, ou quase com certeza, é porque o sono é uma vantagem adaptativa, ele traz essa vantagem. Uma outra característica que reforça esse raciocínio é que o sono, além de ele ter sido perpetuado, houve um aumento da complexidade da sua organização, conforme ou de maneira uma correlação bastante grande com o aumento da complexidade do organismo, do ser vivo. Então, ou seja, quanto mais complexo o ser vivo, mais organizado, mais complexo é o seu sono. Em conjunto, esse aumento da complexidade do sono e essa perpetuação ao longo das espécies demonstram a importância do sono. Eu agora aproveito para dizer assim que o sono talvez ele tenha uma função vital. Assim como nós respiramos para viver, nós comemos para viver, a gente dorme para viver. Se eu durmo mal, se eu como mal, eu adoeço. Se eu respiro mal, eu adoeço. E se eu durmo mal, eu também adoeço. Eu acho que o sono, então a gente deve interpretá-lo aqui nesse momento aqui como uma função vital, algo importante ou essencial para a nossa saúde.
Em relação à história e sono, aspectos históricos de sono, eu vou usar essa linha do tempo, né, que a gente tem a história dividida, né, em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E seus marcos, né, a escrita, fim do Império Romano do Ocidente, tomada de Constantinopla, mais recente, né, nem tão recente assim, a Revolução Francesa, que começou a idade contemporânea. Se para a história a gente usa esses marcos para dividir a história, no sono a gente também pode usar alguns marcos para dividir o sono, né? Então, talvez o primeiro grande marco que impacta no sono é a Revolução Industrial no século XVIII. Né? Com a Revolução Industrial no século XVIII, a gente começou a ter um aumento, né, da intensidade de trabalho, né, e, consequentemente, uma redução do tempo de repouso e de sono. Posteriormente, um século depois, né, o Thomas Edison ele desenvolveu a luz elétrica e o ser humano, né, a gente começou a ter um controle melhor um controle melhor da luz, um controle mais barato, né, e um controle mais adequado, né, e é um instrumento que a gente utiliza até hoje. Mas, né, no século XX, né, mais precisamente aí em 1950 em diante, se começa a revolução da informática, a revolução dos eletrônicos. Né? Aqui eu gostaria da gente gastar um tempinho com vocês, né, colocando uma lupa aqui, para que a gente possa ver nessa linha temporal aqui um pouco mais do impacto dessa revolução dos eletrônicos e da informática. Na década de 60, a gente tem a TV preto e branco se difundindo na casa, nos lares. Né? Na década de 70, a gente tem a difusão das TVs em cores, né? Aumentando o tempo de lazer em casa. Né? Então, a pessoa trabalhava de dia e à noite assistir televisão. Consequentemente, possivelmente, dormindo menos. Né? Década de 80, o início da difusão dos computadores pessoais. Década de 90, os primeiros celulares, né, que para quem não conhece, quem é mais jovem, aqui é um dos primeiros celulares que teve aqui no Brasil, é o PT550 da Motorola. Em 95, no Brasil, começa a difusão da internet, né? Ainda internet de escada, não internet banda larga como é hoje. Em 97, começam os primeiros jogos online aqui no Brasil. Né? Eu me recordo, o primeiro jogo que eu joguei online era o Age of Empires, né? E hoje a gente tem jogos, podemos dizer, muito mais intensos. Né? Em 2004 é lançado o Facebook, né? A grande rede social. Né? Em 2007, talvez o advento mais impactante relacionado ao sono, que são os smartphones, né? Eu coloquei aqui o lançamento do iPhone na sua primeira versão em 2007. Né? Se fosse para a gente eleger um ladrão de sono, né, de tudo que se tem na história do mundo, talvez o smartphone seja o maior ladrão de sono que exista, ou que já existiu. Né? Continuando em 2009, né, o nosso aplicativo de mensagem instantânea, o WhatsApp, ele é lançado. E um ano depois, a rede social do momento, o Instagram, ele é lançado também. Então, em conjunto, todos esses eventos, né, softwares eletrônicos, de informática, eles aumentaram nosso tempo em alerta, nosso tempo em vigília e possivelmente ou certamente reduziram o nosso tempo de sono. Né, mas isso não para por aqui. Né, o que a gente tem para hoje, o que a gente tem para amanhã. Né, o que está acontecendo hoje, né, o que já é presente, né, é a internet das coisas, né, em que nós, né, estamos conectados, estamos em rede, quase ou praticamente 24 horas por dia. Seja porque nós estamos com nossos smartphones, nossos bolsos e conectados no mundo, seja porque os nossos carros cada vez mais estão se comunicando e estão conectados também com outros, seja através dos nossos computadores pessoais, pelas câmeras de segurança. Né? Todos nós estamos conectados 24 horas por dia, estamos alertas 24 horas por dia. Mas devemos pensar agora quando nós vamos repousar, quando nós vamos dormir. Né? Para isso, né, eu coloquei essa ilustração aqui, né, que muitos de nós gostaríamos de ter esse botãozinho, esse interruptorzinho para desligar. Né? Mas nós não temos esse botãozinho. Né? Ou talvez até tenhamos. Né? E o botãozinho que nós temos aqui, né, depende da nossa consciência. Né? Em que a gente deve ter consciência da importância do sono. Né? Utilizar todas essas mídias digitais, todos esses gadgets eletrônicos, mas ter essa consciência de que o sono, como a gente comentou anteriormente, é uma função vital, deve ser respeitado, né? Caso contrário, nós vamos perder a nossa saúde, nós vamos comprometer a nossa saúde. Respondendo então, indo para o foco da aula, que é das funções do sono, né? Eu posso perguntar para vocês o que lembra para vocês, o que vocês recordam, para que serve o sono. Alguns possivelmente vão responder que o sono ele é para descansar. E é mesmo, né? Eu estou cansado, né? Joguei futebol, corri 5, 10, uma meia maratona, eu quero deitar, eu quero dormir para descansar.
Outros vão dizer que eu vou dormir para me desligar do mundo. Nossa, com tanto problema que a gente tem hoje, né, a gente quer mais é dormir para se desligar um pouco. Também não está errado. Alguns vão dizer que eu vou dormir para que eu possa ter uma memória melhor, para que eu possa ter uma cognição melhor. Também está certo. A gente já tem diversas evidências científicas que demonstram, né, que a cognição, a memória, que é uma função cortical superior, o sono tem uma função essencial para a memória. Não existe uma boa memória se não houver um bom sono. Além disso, a gente também já sabe hoje que para a gente ter uma boa saúde psíquica, a gente também precisa de um bom sono. E quem dorme pouco e dorme mal, pode ter um comprometimento, né, dessa saúde psíquica com aumento de incidência de doenças psiquiátricas, como transtorno de humor, como depressão, né, e transtorno de ansiedade. Alguns mais antigos, como a minha avó, diziam que a gente dorme simplesmente para limpar a cabeça. Então, e acredite, não estava errado. A gente dorme para limpar a cabeça. Para responder isso, né, tem um conceito que é importante, que é isso que está apresentado aqui para vocês, que é o conceito, ou que é a palavra, enfim, que é sistema linfático. Aí eu pergunto para vocês, o que é sistema linfático? Possivelmente, né, alguns de vocês estão lembrando lá das aulas de anatomia, de sistema arterial, sistema venoso, sistema linfático. Né, mas sistema linfático não é nada disso. Em 2013, um grupo de pesquisadores americanos, né, eles publicaram, né, um artigo em que eles demonstram, né, que o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, além de proteger o cérebro de impactos físicos, né, dissipar a energia desses impactos, né, que a gente bate a cabeça, ele também tem uma função, né, de penetrar dentro do parênquima cerebral. Então, o líquido cefalorraquidiano, eles demonstram, né, que o líquido cefalorraquidiano ele passa, né, da superfície do cérebro para toda a profundidade do cérebro. E eles demonstram que isso acontece na vigília, mas isso é numa profundidade muito pequena, de poucos milímetros, como está demonstrado aqui, mas acontece de maneira mais intensa durante o sono, como está demonstrado aqui do lado direito, em que o indivíduo, ou que o líquido cefalorraquidiano penetra na profundidade cerebral. Esses mesmos pesquisadores, eles demonstraram por que isso acontece, ou o que o líquido cefalorraquidiano passando por dentro do parênquima, o que ele promove. Ele promove uma limpeza cerebral. Então, a título de exemplo, eles usaram uma substância que está associada à doença de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide. Usar a concentração dessa proteína beta-amiloide, né, antes do líquido passar pelo parênquima e após ele passar pelo parênquima. E observaram que após passar pelo parênquima cerebral, a concentração de beta-amiloide era muito maior. Demonstrando então que o líquido cefalorraquidiano era importante para a retirada dessas substâncias e de outras substâncias também. Então, demonstrando esse papel de limpeza do sistema linfático. Nessa figura aqui, na verdade é um filme, eu vou mostrar para vocês em verde o líquido cefalorraquidiano saindo do espaço periarterial, passando por dentro do parênquima cerebral e indo para o espaço perivenoso. Vocês podem ver aqui, em verde, ele passando pelo espaço periarterial, depois ele passando por dentro do parênquima cerebral, retirando essas bolinhas escuras aqui, que seriam os detritos, né, como a proteína beta-amiloide, e depois indo para o espaço perivenoso, para ser absorvido. Novamente aqui, espaço periarterial, passando agora pelo parênquima cerebral, depois se tornando pelo espaço perivenoso até o líquor ser reabsorvido e fazendo assim a limpeza cerebral. Então a gente pode afirmar, ser bastante categórico, né, que o sistema linfático, a gente tem um sistema de limpeza no cérebro, que o sistema de limpeza do cérebro acontece quase que essencialmente durante o sono, e por isso a importância do sono. Em que nesse processo de limpeza existe a retirada de substâncias com potencial neurotóxico, e que isso é importante para a homeostase cerebral, e quando isso não acontece, possivelmente possa existir ou existe uma associação com a possível evolução para doenças neurodegenerativas. Então, o sistema linfático hoje a gente pode entender ele como uma quebra de paradigma. Então, a gente vai ouvir falar de antes de existir o sistema linfático, depois de existir o sistema linfático, o entendimento do funcionamento do cérebro. E ele tem esse papel importante na homeostase cerebral, e isso é mediado pelo sono. Agora eu vou comentar com vocês, sobre a relação de sono e estresse oxidativo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, assim, antes a gente entrar no conceito de estresse oxidativo.
Então, o estresse oxidativo ele é a produção excessiva de radicais livres ou a redução das defesas antioxidantes. Né? Quando existe um desequilíbrio, seja pelo aumento da produção dos pró-oxidantes ou pela diminuição dos antioxidantes, a gente vai ter o estresse oxidativo. Né? Quando essa balança, né, ela favorece, né, os pró-oxidantes, né, ela favorece a oxidação. Tá? Isso é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo está associado a diversas doenças agudas e crônicas importantes que acometem o ser humano, né, como o infarto do miocárdio, a hipertensão, como a doença de Parkinson, como a artrite reumatoide, como o lúpus eritematoso sistêmico, como a insuficiência renal, como o diabetes, enfim. Né, a presença de radicais livres e do estresse oxidativo está associada às principais doenças que acometem o ser humano. Né, parece que o estresse oxidativo, né, os radicais livres, eles sejam um meio, né, pelo qual muitas doenças se manifestam e se estabelecem. Né, e agora, o que isso tem a ver com sono? Né, para responder essa pergunta, eu estou utilizando esse artigo que foi publicado no mês passado, né, um artigo que demonstra, né, a associação bidirecional entre estresse oxidativo e sono. É um estudo básico, utilizou o modelo animal de drosófila, que é a mosca da fruta, mas que é bastante curioso, cuja a conclusão principal é essa que eu tentei ilustrar nessa figura aqui para vocês. À esquerda, né, a gente vê um indivíduo acordado, com o olho bem aberto, né, e muito tempo aberto, a gente está bastante acordado, existe um aumento da concentração de radicais livres em nosso organismo. Esse aumento da concentração de radicais livres no nosso organismo está diretamente relacionado ao aumento da propensão do sono, o aumento da pressão de sono. Ou seja, a gente fica muito tempo acordado, aumenta o radical livre, aumenta a nossa propensão para o sono. Aí nós vamos dormir. Né? Com o sono, toda a sua função relacionada à homeostase, ele promove uma redução dos radicais livres. Essa redução da concentração de radicais livres é até níveis basais bastante pequenos ou bem inferiores, né? O que promove que a gente inicie o dia novamente, né, com níveis bastante baixos de radicais livres e conforme a gente vai ficando acordado, produz mais radicais livres, aumenta a pressão do sono, dá vontade de dormir, a gente dorme, baixa os radicais livres. Em tese, a gente deve ficar em equilíbrio entre produzir de radical livre, né, e reduzir essa concentração desses radicais livres durante o sono. Entretanto, é possível, né, na idade moderna que a gente está hoje, na vida moderna que nós temos hoje, que existe um desbalanço nisso. Né, isso é mais como uma hipótese. Né, ou seja, pela redução do tempo total de sono, ou seja, pela presença de doenças intrínsecas do sono, a nossa capacidade de redução desses radicais livres ela pode estar comprometida. E, consequentemente, né, uma pessoa que tem uma redução do tempo total de sono, redução da qualidade do sono, ela possa, por conta dessa redução desses radicais livres, ela possa ter um aumento da incidência de doenças que estão relacionadas ao estresse oxidativo, como aquelas que a gente comentou anteriormente, infarto, derrame, AVC, doença de Parkinson, lúpus, artrite, diabetes, enfim, hipertensão, né? E a gente já tem diversas evidências através de estudos epidemiológicos que isso de fato acontece. A gente observa que diversas doenças do sono, ou mesmo privação do sono, né, estão associadas à morte súbita, à disfunção endotelial, a infarto, né, a AVC, né, a diabetes. Então, é bem possível, então, né, que doenças em que o estresse oxidativo, né, seja um meio pelo qual, né, doenças do sono podem promover, ou redução do tempo total do sono pode promover outras doenças sistêmicas. Né? Então, aí que fica a relação então, entre estresse oxidativo e sono. E, novamente, eu lembro para vocês, assim, né? Então, o sono, ele, novamente, como tendo uma importância para a nossa saúde. Né? A gente falou que o sono é importante, né, para dormir, para descansar, que o sono é importante para que a gente tenha uma boa saúde psíquica, para que a gente tenha uma boa memória, mas que a gente também, para que a gente tenha uma boa homeostase, seja cerebral, pelo sistema linfático, seja homeostase corpórea, através da regulação, né, do estresse oxidativo. Então, concluindo, né, eu comentei com vocês, né, alguns aspectos relacionados à evolução natural do sono, né, que o sono ele é uma vantagem adaptativa, né, dentro da evolução das espécies. Aspectos históricos relacionados ao sono, principalmente aí de 1950 em diante, com a evolução da informática e da eletrônica, em que a gente começou a ficar cada vez mais acordado, cada vez acordado até mais tarde, e a gente tendo uma mudança muito importante em nossos hábitos, com redução do tempo que a gente dorme.
né, que isso provavelmente nos traz, com certeza nos traz consequências. Comentei como funções do sono, como o sono com a função restauradora, seja da função física, seja da função psíquica, o sono como um importante componente para a homeostase cerebral, né, isso através do sistema linfático, o sono como um importante componente para a homeostase sistêmica, através da mediação de estresse oxidativo, o sono como tendo uma importância vital para o organismo. Acho que eu cheguei no ponto. Eu acho que o sono, né, a gente deve entender ele como uma função vital. Né? Da maneira como eu comentei anteriormente, assim como a gente deve comer bem para ser saudável, a gente deve dormir bem para ser saudável. Acho que essa é a mensagem principal que eu queria deixar para vocês aqui nessa minha apresentação. Ok? É isso. Gostaria só de aproveitar para dizer que como eu não estou aí com vocês, né, eu deixei aqui no e-mail para quem tiver alguma dúvida, né, entre em contato comigo aí através do e-mail, eu vou ter o maior prazer de responder as questões, né, as dúvidas que caso elas tenham. E dizer também que esse vídeo aqui que a gente acabou de gravar aqui e acabou de ser apresentado para vocês, a gente vai deixar, eu acho, um link aí no YouTube, no canal da Medicina do Sono USP Ribeirão aí, para vocês acessarem aí, caso tenham alguma dúvida queiram rever. Tá bom? Agradeço novamente a oportunidade de participar desse evento, né? E desejo a todos vocês aí que tenham um evento muito produtivo, muito saudável. Bons sonhos para vocês aí. Um grande abraço.